as pessoas acreditam, ou por um tempo acreditaram, que se estudassem muito, se preparassem muito, de alguma forma limitariam a graça de Deus. E eu acho que é justamente o contrário, porque quanto mais... Os filósofos gregos já diziam, né? Quanto mais sei, mais eu entendo que nada sei. Então, quanto mais você entende, quanto mais você estuda, mais você percebe, eu preciso de Deus, porque eu estou estudando, e ainda assim pode vir uma pessoa menos preparada e conseguiu um lugar que eu queria. Eclesiastes diz que não é dos rápidos a corrida, e nem do pão os sábios, porque tempo e acaso acontece para todos. Então, como a gente pode lidar no meio cristão com essa questão da pessoa não querer se intelectualizar, se preparar, ler? Por exemplo, uma pessoa que quer entender a palavra e não estuda teologia. Outra pergunta, já te enchendo de pergunta para você metralhar, qual a importância da filosofia para quem quer entender a Bíblia, ou se isso atrapalha? Ou seja, vamos falar um pouco da questão intelectual no meio cristão. O senhor falou da filosofia antiga, né? Uhum. A filosofia antiga, ela tem como dois dos conceitos principais os seguintes. O primeiro é aletheia. Uhum. Aletheia é um conceito central da filosofia, que é a verdade. Uhum. Nós devemos buscar a verdade. Esse conceito aletheia tem, inclusive, origem na mitologia platônica. Talvez não venha o caso aqui explicar, mas é um conceito que vem da mitologia platônica, que quer dizer desvelar a verdade. A, em grego, assim como em português, é um prefixo de negação, letheia é esquecimento. Então, aletheia seria o desesquecimento da verdade primeira. O mais nobre, a ação mais nobre que poderia ser desempenhada aqui na Terra, de acordo com a filosofia grega, era buscar a verdade primeira, se deixando, tirando o esquecimento dela. Então, isso é aletheia. Sobre esse conceito, a filosofia grega se debruçou por séculos e séculos, aletheia. E quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Evangelho de João, que é escrito numa linguagem para o grego, para a mentalidade grega, o que é que o Evangelho de João registra em João 14,6? Jesus de Nazaré dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós lemos isso em grego, professor, é exatamente esse termo técnico da filosofia que está ali. Eu sou aletheia. O Evangelho de João está se comunicando com os intelectuais da maior e mais profunda civilização, mais inteligente civilização da história da humanidade, que foi a civilização da Grécia Antiga. Jesus está dizendo: eu sou aletheia. Isso é revolucionador. O que ele está dizendo é que, olhe, e aquele conceito sobre o qual a filosofia grega se debruçou por séculos e séculos, Jesus diz, não é um conceito, não é uma ideia, é uma pessoa. O conceito mais importante para a filosofia grega é um conceito que você pode se relacionar com ele, porque ele é uma pessoa. Porque um conceito por si só, você não pode criar relacionamento pessoal com um conceito, mas com uma pessoa você pode. Então Jesus traz a filosofia para um âmbito de pessoalidade, quando ele diz, eu sou aletheia. E como se não bastasse isso, o segundo conceito mais importante, no começo do que eu falei, eu disse que eram dois, o segundo é o logos, que é a essência, o fundamento do mundo, a razão de ser de todas as coisas. O sentido de tudo. De tudo. E de maneira surpreendente, quando nós lemos João 1:1, que diz, no princípio era o logos, traduzido em português por verbo ou palavra, no princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. Essa é a informação que nós temos. Esse conceito, logos, estava no princípio, isso remete a Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, esse logos já estava lá na criação do universo. E lá em Gênesis 1:1, no princípio, Deus criou, o verbo criar é o verbo baró, em hebraico, que quer dizer criar a partir do nada. Nós podemos falar sobre isso, que é muito impressionante também. Ótimo. Então, esse logos já estava na criação do universo, diz. No princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. Aí você, quem é o logos ou o que é o logos? Quando nós lemos o Evangelho de João, nós chegamos a João 1,14, agora, quando diz, o logos encarnou, tomou carne e tabernaculou entre nós, viveu entre nós. Acho que as traduções não são tão boas, mas em grego é tabernaculou entre nós. Ou seja, o logos também é Jesus. Jesus é a pessoalização, a concretude visível da filosofia. Jesus é a concretude com a qual você pode se relacionar. É a filosofia com a qual você pode crescer em relacionamento pessoal.
Então, a relação é central. Até se você pegar, por exemplo, a filosofia estoica, que começou antes de Cristo, mas começou a ficar mais forte em Roma, na época de Sêneca, depois Marco Aurélio e tal. Você pega o que eles falavam, quase tudo tem prova bíblica. Tipo assim, Marco Aurélio, o imperador romano, fala em seu livro Meditações, diz, não, você tem que aceitar o seu destino. Mas primeiro isso é lógico. Mesmo que você se revoltar, ele já aconteceu, entendeu? Você pega a filosofia do século XVII, aliás, desde Agostinho, né, desde o século III, IV até o século XVII, tudo que os grandes filósofos vêm falando são coisas que a Bíblia já meio que explica. Você só não quer enxergar. Freud dizia que nós inventamos, os seres humanos inventaram a religião, porque quando a gente fica adulto, a gente perde a proteção dos pais e a gente precisa criar uma proteção imaginária, como a criança sempre teve dos pais. A gente precisa criar essa proteção imaginária para se sentir seguro. Então ele diz que a religião é uma invenção humana, e logo Deus é uma invenção humana, que a gente precisa dessa proteção. Mas isso que ele chama de invenção, na verdade, é a revelação, é a verdade. Nós precisamos de uma proteção e por isso acreditamos em Deus. Então, se você parar para pensar, a filosofia ela não confunde. Se você alinhar com a Bíblia, ela fortifica muitas coisas que a Bíblia já diz. Só que você tem que olhar a Bíblia como verdade e a filosofia como apoio, não o contrário. Exato. Senão, você não confunde, não é por aí? Isso. A expressão revelada da palavra de Deus são as Escrituras. A filosofia é um método de buscar razão. Diz que a primeira frase em filosofia foi de Tales de Mileto, quando ele diz tudo é água. Quando ele diz tudo é água, ele está dizendo que tudo que existe pode ser explicado com base em um elemento verificável, que é a água, tangível, que é a água. Então é a tentativa de dar uma razão, uma explicação para tudo que existe. E a cosmovisão cristã é, de longe, a visão que mais bem dá conta das 4 questões essenciais. Questão de origem, de destino, de propósito e de moralidade. Então, essa visão cristã, ela dá conta, como nenhuma outra, tanto do aspecto da coerência, de coesão interna, quanto no aspecto de correspondência com a realidade. Tanto uma verdade correspondencial com a realidade, quanto uma verdade de coesão, coerência interna. A cosmovisão cristã ela é muito maior do que qualquer uma outra. E de maneira radical, quando você compara com a filosofia. Veja bem, não é? Nós pegarmos os 3 filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles, nós temos aí 40 anos de ensino de Sócrates, nós temos 50 anos de ensino de Platão, 40 anos de ensino de Aristóteles, somando dá 130 anos de ensino. Esses 130 anos somados não dá nem 1% da influência de uma pessoa que ensinou por apenas 3 anos. Jesus de Nazaré. 130 anos de ensino da civilização. Gerações, né? Da civilização mais inteligente que já existiu, foi a civilização grega. E é verdade. Se nós estudarmos filosofia hoje, nós estudaremos ou filosofia grega. Se alguém entrar aqui na Universidade de São Paulo, qualquer universidade do Unicamp, seja lá qual for estudar filosofia no mundo, na Universidade de Oxford, Cambridge, Harvard, qualquer uma delas, se for estudar filosofia hoje, ou vai estudar filosofia grega, ou vai estudar notas de rodapé filosofia grega. É isso que ele vai fazer. Todos os filósofos fora da Grécia fazem sua filosofia em contraposição à Grécia. Nietzsche, em contraposição a Heráclito e assim sucessivamente. E a filosofia grega, com seus 3 maiores filósofos, 130 anos de ensino, nem de perto se compara ao ensinamento de 3 pessoas. Eu acho interessante quando os ateus eles não verificam isso, que isso é um dado impressionante. O livro do maior ateu que tiver aqui, o senhor vai ver o livro, chegar aqui um ateu... Se esse livro é seu, foi publicado quando? Ele vai dizer, em 2025. De quê? Do ano do nosso nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um fato. Um fato radical. E às vezes as pessoas, por questões de moralidade, fecham os olhos para isso, ficam vendados quanto a isso. A Bíblia é o livro mais confiável que existe do ponto de vista do ateísmo. Você pode ser ateu, satânico, seja lá o que for. Se você for honesto, você vai ver por critérios objetivos que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Até pelo fato de ter sido escrito com centenas de anos de distância, autores diferentes, não ter contrariedade, não ter objeção direta.
É impressionante por exemplo, quando você vai a Israel, eu gosto muito de ir a Israel, e aí o guia está explicando, não, aqui que está o Mar da Galileia, e Nazaré está ali. Aí você começa a lembrar da passagem bíblica, que fala que Jesus descia de Nazaré. Ou seja, a geografia começa a fazer sentido para você. Você fala, o negócio foi escrito há 2000 anos atrás, eu estou aqui hoje, tudo que está escrito é exatamente o que eu estou vendo agora. Então a tua fé aumenta muito, porque você fala, poxa, tudo que está escrito tá ali. Esses dias eu li uma reportagem importante, eu não lembro qual foi a fonte, dizendo que o livro publicado no mundo mais verificável da história é o livro de Atos. Que Lucas dá tantos detalhes de nomes, cidades, governadores, e que tornou o livro de Atos o mais verificável. Mas deixa eu ver se é verdade, esse ano bateu com o governador, era essa moeda mesmo, esse nome mesmo. Ou seja, tem muitos elementos que provam que a Bíblia é verdade. Isso. Permite só um parênteses. Por favor. Perfeito. Lucas é um médico que faz um papel de historiador. Atos tem 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia. Lucas foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Paulo foi quem escreveu o maior número de livros. Mas em quantidade de texto foi Lucas com seu Evangelho e Atos dos Apóstolos. Atos tem 84 fatos que são provados pela história e arqueologia. Mas no Evangelho de Lucas, se nós formos para Lucas, no capítulo 3, no verso 1, tem alusões a quem era o governador, quem era isso, quem era aquilo. Aquilo ali só fecha no ano 29 depois de Cristo. Então, é um livro verificável. Eu já citei a 1 Coríntios 15, 14, do apóstolo Paulo, que disse, Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. É um fato verificável. Se você quer destruir com o cristianismo, apenas demonstre que a explicação mais plausível não foi a ressurreição física de Cristo, foi outra. Ninguém conseguiu isso. Tem um grande historiador chamado Gary Habermas, não confundir com o filósofo Jürgen Habermas, um americano, Gary Habermas, que dedicou metade da sua produção acadêmica às provas históricas da ressurreição de Cristo. O senhor falou dos anos que foram escritas as escrituras. Eu escrevo um livro sozinho, professor, e no final tem contradição, tenho que ajeitar, eu sozinho. Você imagina você ter aquela quantidade, né? São 40 autores, num período de 15 séculos, que escreveram os 66 livros da Bíblia. Como o senhor sabe, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. E livros com estilos literários totalmente diferentes. Também é impressionante isso. São livros com estilos literários diferentes e autores de repertório totalmente diferentes. Você tinha grandes filósofos, como é o caso de Paulo, você tinha pescadores, o caso de Pedro, reis, como o caso de Salomão, de Davi, você tinha pessoas das mais diversas estirpes e repertórios intelectuais escrevendo aquele material num período de 15 séculos, em 3 continentes, com 3 línguas diferentes. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes de aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego, e você vê aquilo tudo, não tem uma contradição. Existem correlações e interconexões impressionantes. Existem aparentes contradições, ou contradições aparentes, para as quais há solução, como todo texto tem. Eu acho isso outra coisa interessante, porque no mundo intelectual, a gente lê um texto, a gente faz tudo que está ao nosso alcance para buscar a coesão do texto. O livro mais citado no século XX foi As Revoluções, a Estrutura das Revoluções Científicas, The Structure of Scientific Revolutions, de Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, de Thomas Kuhn, que ele traz o conceito de paradigma. E existe um artigo depois de Margaret Masterman tentando compatibilizar o que Kuhn fala por paradigma, dizendo as 22 sentidos de paradigma escritos por Kuhn. Então existe toda uma produção intelectual para compatibilizar, para dizer que aquilo pode ser fechado. E quanto às escrituras, as pessoas, qualquer coisinha quer dizer que há contradição, quando na realidade não há. É único, é insuperável. E também tem a questão do número de cópias do Novo Testamento. Isso também é impressionante na história intelectual humana. Porque o Antigo Testamento ele é muito seguro, porque é o mesmo texto judaico. O texto do Antigo Testamento foi fechado no Concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo, pelos judeus. Aquele texto no Concílio de Jamnia é o mesmo Antigo Testamento que nós temos. A única diferença é que eles tinham 24 livros e se tornaram 39. Como assim? Só foram mais bem divididos. É como uma pizza. A pessoa pede uma pizza, aí diz, tem 8 fatias? Tem, mas pode ter 16, né? Então, é a mesma pizza mais bem dividida. Aí esse texto é fechado no Concílio de Jamnia. Mas o Novo Testamento, que é uma construção gradativa, hoje nós temos 5.686 cópias do Novo Testamento escritas em grego. Esse é um dado que é impressionante. O senhor veja que a gente está falando de um texto que foi combatido pelo Estado.
o imperador Diocleciano, no ano 303 depois de Cristo, determinou que todos os cristãos fossem mortos e os manuscritos destruídos. E mesmo assim, nós temos 5.686. Para o senhor ter uma ideia, nessa lista, nessa corrida de cópias, o segundo lugar está um texto que é central para a civilização grega, que é a Ilíada de Homero, com 643 cópias. Professor, os diálogos de Platão, os livros de Tácito, Suetônio, Joséfos, esses livros são baseados em 7 cópias, 8 cópias, 9 cópias. Nós estamos falando de 5.686 cópias. Isso é tão impressionante que isso faz com que nós cheguemos de maneira clara ao original, ao texto, o que estava escrito no original. Por quê? Pelo simples fato de que se você tiver uma cópia e alterá-la, haverá 5.685 cópias apontando alteração. Se você tiver uma rasura, a sobreposição das cópias resolve a rasura. Porque na outra não estará rasurado onde aquela está. Lógico. Então, isso é único. E às vezes é negligenciado. E não só isso. Se nós compararmos as 5.686 cópias, elas são 99,5% dos casos idênticas. Só há discrepância em 0,5% dos casos. E olha que quanto maior for o número de cópias, maior a chance de discrepância. Em apenas 0,5% dos casos. E do 0,5% de discrepância, 80% dessa discrepância diz unicamente respeito à questão de ortografia. É um caso inimaginável. Isso por si só é uma prova da existência de Deus. Lógico. Porque a gente não consegue imaginar como isso, por acaso, poderia ter acontecido.